É, porque a energia que Se você vai a um motel, você assume a consequência do lugar que você foi. Ali você vai ser sugado. Você não vai fazer amor sozinho com a pessoa que você ama. Para quem não tem privacidade em casa e deseja usufruir de momentos íntimos com seu parceiro ou parceira, os motéis se tornam uma opção muito atraente. Aqueles casais que começaram o namoro recentemente e mal tem um momento só para eles, aquele ambiente diferente parecendo um bordel do século XIX, com espelhos e hidromassagem e com ninguém batendo na porta, tornava uma boa válvula de escape. Olhando por essa perspectiva, os motéis parecem um paraíso de tão bom que é. No entanto, esses locais escondem um lado sombrio. Os motéis chamam a atenção de pessoas que vivem uma vida sexual completamente desregrada, já que esses locais oferecem por um valor muito barato 1 hora de conforto e privacidade, suficientemente para qualquer tipo de promiscuidade humana. Esses locais acabam se tornando um novo vício para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a vida, com seu trabalho ou relacionamento e desejam um momento de privacidade para atrair suas parceiras, usar drogas ou realizar seus fetiches sexuais. A gente encontra de tudo um pouco, né? Camisinha, prótese, esse daí é normal. Prótese. Do quê? Tem uns caras, né, que não tem um braço e tal. Às vezes a gente encontra prótese. Aliança. Já imaginou o desespero? A pessoa tira a aliança no motel e aí vai pra casa. E aí chega em casa, cadê a aliança? E ainda pode ficar pior. Devido ao grande trânsito de pessoas em certos horários, as roupas dos motéis são levadas às pressas ou nem são lavadas, podendo ter sido apenas passado um ferro rapidamente para tirar as dobras do casal anterior. E meu Deus do céu, o cara é só um peixe aqui. É o que aparenta. Perfume nesse quarto. Gente, tá um bafo. Tá um bafo de pica. Mistura o suor, mistura cheiro de sexo. Se todas as vezes que você sai do motel sentindo a sensação de que tivesse deitado nas intimidades de outras pessoas, tá aí o porquê. Por conta desses motivos que eu acabei de citar, a sua parceira não será a única a te acompanhar. Pode ter certeza que você não fará amor sozinho com a sua amada nessa estadia temporária dentro de um quarto de motel. Caso um casal resolva ir a um motel com a finalidade de usufruir de momentos de privacidade, corre o risco de sofrer influência de energias de espíritos inferiores? Mas é uma pergunta muito própria. Eu conheço muitos que vão e alguns espíritas. Eu conheço. É melhor perguntar para saber do que concluir errado. Quando nós descemos a um pântano, por mais cuidado que tenhamos, saímos com os pés sujos. E se nos adentrarmos muito no pântano, podemos afogar-nos com o lamaçal movediço. Se nós precisamos de privacidade, tenhamos-la em nosso lar. É impossível negar que os motéis são ambientes de alta rotatividade, onde concentra um número muito grande de pessoas vibrando numa frequência específica, o que significa que as pessoas só vão ali para se entregar completamente aos desejos sexuais. Toda essa sujeira, toda essa rotatividade e toda essa liberação constante de fluidos energéticos gerado pelos prazeres íntimos dos humanos atrai espíritos vampíricos e assediadores. E não adianta fazer uma limpeza energética desses lugares, já que isso é praticamente impossível devido à alta concentração de energia densa. Se você não consegue deixar 100% protegido nem mesmo a sua casa, imagine dentro de um motel, onde várias pessoas visitaram o mesmo quarto antes de você. Agora deu cara aí mesmo, viu? Saiba que quando você for lá, você se tornará um alvo fácil e vai ser literalmente assediado por esses espíritos trevosos, também chamados de espíritos obsessores. Espíritos obsessores são almas desencarnadas que não conseguiram se livrar dos seus vícios antes de fazer a sua passagem. E o espírito sem a sua carne ainda sente o desejo carnais, só que intensificado em 10.000 vezes. E na ausência de um corpo físico, esses espíritos não conseguem se satisfazer de forma direta, e a única alternativa para alimentar seus vícios seria de forma indireta, ou seja, se acoplando no campo vibracional de uma pessoa que tenha os mesmos vícios. Por isso que essas entidades também são chamadas de espíritos vampíricos. Por conta dessa alta densidade energética gerada dos estímulos sexuais, os motéis acabam se tornando um portal espiritual
assim como também as boates e casas noturnas. Muito provavelmente os motéis são controlados por chefões umbralinos, que são espíritos que estão no alto escalão de uma hierarquia que existe no umbral. O umbral é uma zona inferior onde espíritos em estado de atraso espiritual se concentram após o seu desencarne. É um local de transição caracterizado por vibrações densas e energias negativas. Almas que ainda não se libertaram dos seus vícios, ainda são movidas pelo sentimento de vingança, ciúme, ódio ou simplesmente possuem uma certa afinidade com as energias negativas, permanecem nesse ambiente até que inicie o seu processo de autoevolução, para que assim a espiritualidade faça seu resgate no umbral. De onde é que nós chegamos? A maioria está chegando no umbral, né? E a tua casa está ser corrigido. Nós não viemos do céu, viemos da zona próxima. Nós para sermos educados. Chico Xavier, na década de 40, chamava esse reino espiritual de cidade estranha. Chico é considerado uma das figuras mais importantes do espiritismo no Brasil, conhecido por sua mediunidade e por psicografar mais de 450 livros. Durante a psicografia, Chico funcionava como intermediador entre o plano espiritual e o material, transcrevendo em uma folha de papel as mensagens de um espírito. Inclusive, o filme Nosso Lar foi baseado em uma dessas obras psicografadas de Chico, e nesse filme é possível observar uma cena que representa como seria essa cidade estranha. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. O umbral foi citado pela primeira vez justamente nessa obra psicografada por Chico Xavier, que inclusive estava sob influência de André Luiz, que já era um espírito desencarnado. Essa cidade espiritual não existe fisicamente no plano material, mas está coexistindo com a nossa realidade no plano astral, como se fosse um universo paralelo. O umbral circunda o planeta de forma similar à atmosfera, dividido em faixas. Muitos acreditam que essa dimensão espiritual é uma criação divina, mas isso não é verdade, e sim uma consequência, um resultado da má conduta dos seres humanos. Esse ambiente foi criado a partir do acúmulo de energia de baixa frequência, emanado dos pensamentos negativos, dos prazeres e dos vícios, do egocentrismo e do apego material. Ali meio que se concentra a podridão que a humanidade gerou durante muitos anos. No entanto, você se engana a concluir que o homem que habitava as cavernas era o culpado de tudo isso. O fundador desse lugar foi, provavelmente, o ex-imperador romano Calígula, um homem que já possuía a razão e já sabia do que era certo e errado. Calígula era muito conhecido pela sua natureza perturbadora, cruel e pervertida, e fez do umbral a sua região de prazer e vulgaridade. Entre aqueles que governavam essa cidade pestilenta, uma segunda figura se destacava, o Marquês de Sade. Sade deixou um legado tão controverso que seu próprio nome se tornou sinônimo de perversão sexual, originando o termo sadismo, uma palavra que teve ainda mais significado por conta das suas obras literárias repletas de violência e libertinagem extrema. A narrativa mais impura já é escrita desde que o mundo existe. A sua influência perversa ainda ecoa através dos corredores sombrios desse reino espiritual de depravação, como se o seu legado ainda fosse uma grande referência sobre os prazeres mais obscuros da humanidade. Os motéis, devido à natureza de suas atividades e à energia gerada pelos frequentadores, podem se tornar um ponto de conexão direta com essas zonas umbralinas. Isso significa que a atmosfera espiritual desses locais pode ser pesada e o acúmulo de energia densas pode nos acompanhar mesmo após deixarmos o local, perturbando nosso equilíbrio emocional e mental. Indivíduos sensitivos podem sentir desconforto ou mal-estar inexplicável. Quando frequentamos esses lugares, nos tornamos pessoas mais vulneráveis a influências negativas espirituais, como vampirismo energético por parte das entidades desencarnadas, deixando a gente sem ânimo, inquieto e até depressivo. E por incrível que pareça, também sofremos influências negativas das próprias pessoas que frequentam esses locais. O psiquismo desse lugar é o mais baixo possível, porque somente quem vai allí
quem está atormentado mentalmente. Ali é um refúgio para quem deseja cometer adultério, de pessoas desequilibradas, onde buscam exageradamente satisfazer seus vícios, se afundando ainda mais nas substâncias psicoativas, e de pessoas que vivem uma vida sexual completamente desregrada e buscam por privacidade para realizar certas vulgaridades. Então é possível que do nada percebemos uma perturbação nos nossos pensamentos e emoções. Começamos a ter pensamentos suicidas ou começamos a sentir fetiches sexuais completamente estranhos e por aí vai. Esses pensamentos podem não ter sido nossos, mas sim de influência não só do espírito como também das pessoas que estão nesses lugares. Tudo é transmitido pela aura. Então vamos sentir o que a pessoa sente apenas estando no mesmo lugar que ela. Nos bares acontece a mesma coisa. Você pode se sentir embriagado ou meio tonto mesmo sem ter ingerido uma gota de álcool. É importante ressaltar que a espiritualidade não está aqui para proibir ou julgar quem decide frequentar um motel. Cada indivíduo tem o direito de fazer suas próprias escolhas e a espiritualidade respeita muito bem o livre-arbítrio. No entanto, como já dizia Divaldo Franco, quando nós descemos a um pântano, por mais cuidado que tenhamos, saímos com os pés sujos.